Opa, eu sou o Edgar e continuamos a série sobre o Teorema de Löwenheim-Scully. Neste vídeo, vamos juntar todas as definições apresentadas nos vídeos anteriores aos teoremas da existência de subestrutura e da subestrutura gerada, mais o teste de Tarski-Vaux, misturar tudo, fazer uma sopa e, enfim, demonstrar o Teorema de Löwenheim-Scully. Bora lá? No vídeo linkado acima, nós apresentamos e discutimos 4 versões, 4 enunciados para o Teorema de Löwenheim-Scully. Naquele vídeo nós também combinamos que iríamos demonstrar, nesta série, o seguinte enunciado para o teorema. Se L é uma linguagem enumerável e B é uma L-estrutura de domínio infinito, então existe uma subestrutura elementar de B cujo domínio é enumerável. Note o seguinte: primeiro, se B for uma estrutura de domínio infinito e enumerável, acabou, não tem mais nada para se demonstrar. O caso interessante do teorema é quando B é uma estrutura de domínio infinito, mas não enumerável. Segundo ponto importante para observarmos: este é um teorema do tipo C, então. Se existe uma certa estrutura, então existe uma outra estrutura que é subestrutura elementar da estrutura dada. Ora, para demonstrar esse tipo de enunciado, nós temos que partir da estrutura dada e construir, definir uma nova estrutura. Naturalmente, para demonstrar um resultado como este, nós precisamos, antes de mais nada, de uma estratégia. A estratégia que nós adotaremos consiste de 2 etapas. Numa primeira etapa, nós vamos definir uma sequência de L estruturas indexada pelos números naturais, que vai ter 3 características. A primeira característica é que cada elemento desta série é subestrutura de B, e além disto, o elemento que precede um elemento da série é subestrutura daquele que o sucede. Ou seja, A1 é subestrutura de A2, A2 é subestrutura de A3, assim sucessivamente, e cada um destes A's é subestrutura de B. A segunda característica que nós imporemos é que cada uma destas estruturas que estamos definindo, cada um dos elementos desta sequência, tem domínio enumerável. Terceira característica desta sequência é que ela é fechada, de certo modo, para existenciais. O que nós exigiremos é o seguinte: que dado uma fórmula φ qualquer da linguagem e dado qualquer ênupla de parâmetros a barra, presentes no domínio de alguma destas estruturas que nós acabamos de definir, se B for modelo de um existencial para estes parâmetros, então o que nós podemos garantir? Ora, pela definição da relação de satisfatibilidade, certamente existe um Bzinho em B que testemunha este existencial. Mas a gente vai querer mais do que isso. A gente vai exigir não que o Bzinho esteja no domínio da B, mas sim que ele esteja no domínio da próxima estrutura da sequência. Se os parâmetros estão no domínio de uma estrutura AI, e se B satisfaz um existencial com estes parâmetros, então a testemunha do existencial está em AI mais 1. Definida uma sequência de estruturas com estas características, talvez você se pergunte: ora, qual delas é a estrutura cuja existência é garantida pelo teorema? A resposta é nenhuma delas. A estrutura cuja existência é garantida pelo teorema, nós vamos verificar que é a união de toda esta sequência de estruturas. Se nós tomarmos a união de todas as estruturas que acabamos de definir acima, verificaremos que esta união é uma subestrutura elementar de B e que, além disto, o domínio desta estrutura é enumerável. Beleza? Então está clara qual é a nossa estratégia, vamos implementá-la e para implementar esta estratégia nós devemos começar definindo o primeiro
elemento da sequência. O primeiro passo da definição da estrutura 1 é considerar um subconjunto do domínio da estrutura B que seja enumerável. Dado este conjunto enumerável A1, nós podemos fechá-lo para os símbolos de constante e os símbolos de função presentes na linguagem L. E com isso nós obtemos um conjunto que eu vou chamar aqui de A1'. Pelo teorema da subestrutura gerada e a demonstração dele, nós sabemos também que este conjunto A1' ele é enumerável, uma vez que, por hipótese, a linguagem é enumerável. Podemos agora considerar o teorema da existência das subestruturas, demonstrado nesse vídeo, e com isto temos certeza que existe uma subestrutura de B que é enumerável e tem como domínio o conjunto A1'. Além disto, esta subestrutura de B, que tem como domínio A1', ela é única. Ótimo! Se há uma única subestrutura de B enumerável cujo domínio é A1', considere esta como sendo a primeira estrutura da sequência e a primeira condição está cumprida. De fato, definimos uma subestrutura de B. Para definir A2, nós precisaremos não só que A2 seja subestrutura de B, o que poderia ser obtido através dos passos da descrição de A1, mas também precisamos de algo mais. Precisamos que A1 seja a subestrutura de A2 e, mais do que isto, que as testemunhas para existenciais cujos parâmetros estão em A1 estejam em A2. E vamos começar impondo esta última condição na definição da estrutura A2. Vamos tomar um conjunto A2, não qualquer como anteriormente, mas sim um conjunto A2 com as seguintes características. Dada uma fórmula qualquer da linguagem e dada qualquer ênupla de parâmetros no domínio da estrutura que definimos à esquerda, A2 será simplesmente a união do domínio da estrutura A1, que acabamos de definir, com a coleção de todos os elementos de B que são testemunhas de um existencial com parâmetros em A1. Tem, claro, um pequeno abuso de linguagem ali no modo como escrevi, né? O Bzinho, né, esse Bzinho pertencente ao domínio de B, é o Bzinho que vai entrar no lugar daquele existencial, ele é a testemunha do X. Mas está claro o que se pretende dizer com esta notação mais abreviada, com este abuso de linguagem. Ótimo, definido esse conjunto A2, pelas estratégias empregadas na demonstração do teorema da subestrutura gerada, sabemos que esse A2 ele é enumerável, podemos agora fechá-lo para as constantes e funções da linguagem, obtendo assim um conjunto A2' que também é enumerável, e por fim, pelo teorema da existência de subestruturas, nós temos uma única subestrutura de B que tem como domínio o conjunto A2'. Isso nos permite afirmar que o A2 está definida, que o A2 é expansão de A1, ou seja, o A1 é subestrutura de A2. Além disto, que ambas, A1 e A2, são subestruturas de B e que a condição de fechamento exigida no item C do primeiro passo da estratégia está cumprida pelas condições que nós impusemos no passo 2.1 ao definir o conjunto A2. A partir desta definição de A2, podemos iterar esta estratégia e definir por indução toda a sequência. Em particular, definimos a estrutura AN+1 a partir de uma estrutura AN do seguinte modo. Ora, primeiro passo, para cada fórmula e para cada ênupla de parâmetros no domínio de AN, consideramos o conjunto AN+1 formado pelo domínio da estrutura que tínhamos, unido com todos os Bzinhos que são testemunhas de existenciais de fórmulas com parâmetros em AN. Definido o conjunto AN+1, fechamos esse conjunto para os símbolos de constante e os símbolos de função, obtendo desse modo um conjunto AN+1'. De modo análogo,
temos agora uma única subestrutura de B, cujo domínio é precisamente este fechamento do conjunto AN mais 1, ou seja, cujo domínio é precisamente o conjunto AN mais 1'. E claramente, este conjunto AN mais 1' é enumerável e, portanto, a estrutura AN mais 1 com domínio enumerável está definida e, pelas condições de definição por indução, nós temos que as cláusulas presentes em A, B e C do primeiro passo da estratégia estão cumpridas. O que nos falta checar é que a união desta sequência de estruturas que acabamos de definir é, de fato, uma subestrutura elementar de B. Mas observe o seguinte, como usamos ao longo de toda a construção aquele argumento análogo ao presente na demonstração do teorema da subestrutura gerada, para garantir que cada um dos domínios é enumerável, basta agora observarmos que a união de conjuntos enumeráveis é enumerável e, portanto, o domínio desta estrutura A é enumerável. Vamos verificar que, além de ser uma estrutura enumerável, o A é subestrutura elementar de B. E para isto, claro, precisamos, antes de mais nada, verificar que A é subestrutura de B. E para verificar isto, basta que verifiquemos que A satisfaz as condições da definição de subestrutura. Primeiro, o domínio de A deve estar contido no domínio de B. Ora, mas este claramente é o caso, porque, afinal de contas, o domínio de A é a união do domínio das estruturas. Mas o domínio de cada uma destas estruturas é um subconjunto de B fechado para símbolos de constantes e funções de B, sendo assim claramente um subconjunto de B. E, portanto, a união de conjuntos contidos em B está contida em B e temos a primeira condição satisfeita. Consideremos agora que C é um L símbolo de constante qualquer. Ora, nós sabemos pela definição da sequência que a interpretação desse símbolo de constante em A1 é igual à interpretação em A2, que é igual a em N mais 1, que é igual à interpretação do símbolo de constante na estrutura A, que é igual à interpretação do símbolo de constante em B, e a condição de subestrutura para as constantes está cumprida. Ora, observe agora que se f é um símbolo de função enária da linguagem, então a interpretação de f em A1, em A2, em A3, em AN mais 1 forma uma família de funções compatíveis. E, pelo exercício presente no vídeo de funções da série sobre teoria de conjuntos, nós sabemos que a união de funções compatíveis é uma função. Esta função é a interpretação do símbolo de função f em A. E isto é, pela própria definição da união, a interpretação do símbolo de função em B restrito ao domínio da estrutura A, e assim todas as condições acerca da definição de subestrutura estão cumpridas. De fato, A é subestrutura de B. Precisamos agora, para concluir a prova, verificar que A é subestrutura elementar da estrutura B. Para isso, vamos empregar o teste de Tarski-Vaux e comecemos considerando que A barra é uma ênupla de parâmetros na estrutura A, no domínio da estrutura A. Vamos também supor que a estrutura B satisfaz algum existencial nestes parâmetros. Ora, o que nós podemos afirmar com certeza? Que existe um Bzinho no domínio da estrutura B, tal que a estrutura B satisfaz a fórmula φ com os parâmetros A barra Bzinho. O teste de Tarski-Vaux nos garante que, se nós argumentarmos que este Bzinho está em A, acabou. Se o Bzinho que testemunha o existencial em B estiver na estrutura menor, o teste de Tarski-Vaux nos garante que a estrutura menor é subestrutura elementar da
maior. A é subestrutura elementar de B. Agora observe o seguinte, uma vez que a barra é elemento do domínio de A e uma vez que o domínio de A é a união dos domínios de AI, então esse A barra está em algum AI por um índice natural e apropriado. Só que agora veja o seguinte, pela condição que nós estabelecemos, lá na definição da sequência, B é o modelo de um existencial cujos parâmetros estão em AI. Consequentemente, a testemunha deste existencial está em AI mais 1. E deste modo, pela definição do domínio de A, nós concluímos que o B está em A. Consequentemente, podemos afirmar que existe um Bzinho no domínio de A, tal que a estrutura B satisfaz φ com os parâmetros A e Bzinho. Ora, deste modo, temos a garantia pelo teste de Tarski-Vaux, lá em cima, olha, destacado, estão as premissas, né, está o antecedente do teste de Tarski-Vaux, e abaixo, na última linha, está o consequente do teste de Tarski-Vaux. E, portanto, nós temos, de fato, que A é subestrutura elementar de B. Além disto, já verificamos que o domínio de A é enumerável. E, deste modo, concluímos a demonstração do Teorema de Löwenheim-Skolem. Ufa! Depois de 6 vídeos, enfim, concluímos a demonstração do teorema. Espero que a demonstração tenha ficado relativamente clara. Espero que os conceitos envolvidos na demonstração expostos nos vídeos anteriores também estejam claros, estejam elucidados. Caso tenha ficado alguma dúvida, alguma imprecisão, como sempre, use a área de comentários, mas antes de encerrarmos o vídeo, vamos fazer mais um breve comentário acerca deste teorema. Desde que ele foi demonstrado, algumas pessoas enxergam um certo caráter paradoxal neste teorema. E dá para entender o ponto de vista delas. Um argumento poderia ser o seguinte, olha, ok, nós temos uma estrutura B cujo domínio é enumerável. Certamente podemos escrever em língua portuguesa a expressão existe uma quantidade não enumerável de indivíduos. Ora, nós podemos simbolizar esta expressão da língua portuguesa através de símbolos lógicos e não lógicos, resultando numa sentença φ de uma linguagem formal. E certamente, se a estrutura B está adaptada para a linguagem de φ, então B satisfaz φ, porque olha, φ expressa, existe uma quantidade não enumerável de indivíduos. O escopo desta quantificação existencial é o domínio da estrutura. E, de fato, há uma quantidade não enumerável de indivíduos no domínio de B, por hipótese, pelo passo 1 do argumento. Aí, empregando-se o teorema de Löwenheim-Skolem, nós sabemos que existe uma estrutura A, tal que o domínio desta A é enumerável e A é subestrutura elementar de B. Pela definição de subestrutura elementar, A e B concordam em todas as sentenças. Em particular, concordam na sentença φ. E, portanto, A é um modelo de φ. Só que, peraí, φ diz que existe uma quantidade não enumerável de indivíduos. A é modelo de φ. Então, φ está dizendo que existe uma quantidade não enumerável de indivíduos no domínio de A, que é enumerável. Ora, isso é um absurdo. Não tem como ser verdade isso. Pois é, esse é um resultado que deixa muita gente confusa. Nós vamos elucidá-lo a partir do próximo vídeo. Nós vamos responder por que o teorema de Löwenheim-Skolem não traz problemas aos fundamentos da matemática e vamos, deste modo, dissolver o paradoxo de Skolem que foi esboçado nestas 5 etapas. Espero encontrar você no próximo vídeo. A você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Qualquer crítica, elogio, sugestão, use a área de comentários. Um forte abraço.
Até o próximo vídeo e